Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o resultado para nós libertários, né? Olha só, a eleição foi muito positiva para a direita, mas os candidatos libertários ainda tiveram dificuldade, tá? Pouca gente conseguiu se eleger. Do pessoal que fez entrevista comigo aqui, apenas um se elegeu, mas, em compensação, o Gessé lá de Porto Alegre se elegeu em primeiro lugar, tá? Foi o primeiro, o vereador mais votado de Porto Alegre, fez entrevista com a gente aqui, é um libertário muito bacana, vamos falar sobre ele, vamos falar também sobre a composição de algumas câmaras dos vereadores. A gente não tem detalhes ainda sobre vereadores, porque é uma conta mais complicada, tem a conta lá do coeficiente eleitoral, é complicado pra caramba o negócio. Ainda vai ter mudança, tá? Porque sempre tem ação que resulta em mudança de votos para vereadores, enfim. Pode mudar muita coisa ainda, mas vamos dar uma revisão geral aqui de como é que foram os candidatos libertários e vereadores, a situação dos vereadores aí no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Votaram no Paz e Confirmaram no Meu Toba, Libertário Tijucano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, em São Paulo nós tivemos um resultado positivo para a direita de forma geral, mas infelizmente os dois candidatos libertários mais conhecidos, o Paulo Cogos e o Rafael Lima, não conseguiram se eleger, né? Então aqui a gente tem aqui o Lucas Pavanato, né, que é um youtuber muito conhecido também aí da direita, conseguiu votos, conseguiu se eleger com muita facilidade, foi o mais votado para vereadores lá em São Paulo. Mas infelizmente o Cogos fez 11 mil votos, o que é um número meio decepcionante. Por quê? Porque o Cogos tinha feito 33 mil votos na eleição anterior, né? Ele foi candidato a deputado estadual em 2022, não conseguiu se eleger então, mas por muito pouco ele foi muito bem votado, ele foi mais votado do que vários deputados estaduais que se elegeram, mas infelizmente o partido dele não conseguiu cadeiras suficientes para se eleger, né? Dessa vez ele se candidatou pelo União Brasil, então ele ficou como suplente, ou seja, isso quer dizer que os votos dele foram computados para outros deputados do União Brasil, mas infelizmente ele não conseguiu se eleger em São Paulo. Não é muito triste isso daí, eu acho que é porque vereador é um cargo que o pessoal não dá tanta importância ideológica, mas é realmente uma pena. Espero que o Cogos não desista, carreira política é difícil mesmo, ele continue tentando. 2026 temos aí mais oportunidades aí de tentar emplacar um candidato libertário nas eleições brasileiras, né? Certamente é aprendizado, e a parte positiva, você tendo candidatos que mostram a cara, que vão lá, que pedem votos e coisa e tal, você acaba trazendo muita gente para o movimento libertário também, né? Então, Cogos 11 mil votos, o Rafael Lima foi melhor, teve 21 mil votos o Rafael Lima, mas ainda assim ficou como suplente, né? Suplente do Novo, o que é uma boa informação, porque o Novo costuma ter candidatos muito bons, então significa que o Rafael Lima, embora ele não tenha sido eleito pelo Novo, ele contribuiu com muitos votos aí para candidatos do Novo, né? Em São Paulo, realmente, a votação para você eleger vereador, que é 161 mil votos, 129, enfim. Ainda temos muita coisa para caminhar nessa área, tá? Mas toda caminhada começa com os primeiros passos, meu amigo, não tem essa não. Acho que foi um sucesso, acho que eles conseguiram divulgar o libertarianismo para mais gente, muita gente ficou sabendo do libertarianismo, ficou conhecendo os candidatos, estamos no começo desse processo, né? Então, se você olhar aqui o pessoal que foi eleito, todo mundo com 40 mil votos e coisa e tal, o último eleito aqui teve, teve 22 mil votos, ou seja, não está muito distante do voto do Rafael Lima, por exemplo. Ficou bem pertinho ali, né? Mas, por exemplo, o Cogos ajudou a eleger o Adrilles Jorge, que é do mesmo partido. O Adrilles Jorge não é libertário, mas é de direita, já é uma coisa positiva, né? O Novo também fez eleitos aqui, ó. O Novo fez a Cris Monteiro, que é uma excelente candidata, então, ou seja, embora o Rafael Lima não tenha ganho a eleição, ele ajudou a eleger a Cris Monteiro, o que é uma coisa positiva no final das contas, né? Bom, a Câmara de São Paulo, 2/3 dos candidatos são de direita ou de centro, ou seja, continua uma predominância muito boa da direita lá em São Paulo. O pessoal está reclamando aqui, o pessoal da esquerda está chorando aqui, ó. Coligação de Nunes lidera na Câmara de Vereadores, isso é importante, o Nunes ganhando em São Paulo, ele vai ter maioria na Câmara de Vereadores, e diz que aqui a direita encolhe, mas encolhe dependendo de quem você considera sendo de direita, né? Por exemplo, o PSDB sumiu,
Cara, o PSDB, bicho, você consegue entender isso? O PSDB, que já foi o grande ator político de São Paulo, né, a grande força política de São Paulo, desapareceu, deixou de existir, não elegeu um vereador em São Paulo, hein? O PL subiu de 6 para 7 cadeiras aqui, olha só. O Novo continua com uma bancada, uma vereadora eleita, né, a gente já falou sobre ela, muito positivo isso. O PL cresceu aqui 7, mais 7, União Brasil 7 também, Republicanos 2. Então aqui seria a direita. Eles estão dizendo que caiu, por quê? Porque o PSDB eles contavam como direita, é isso que eu estou falando. O PSDB não é direita, PSDB é esquerda, né? Devia contar que a esquerda diminuiu, né? E a esquerda ficou mais ou menos do mesmo tamanho. O PSOL fez 6 vereadores, o PT fez 8, o mesmo que tinha antes, a Rede fez 1, o PSB, enfim. O centro aqui, que é a coligação que está com o Nunes, né? Fez aqui 20 vereadores, então assim, entre direita e centro, o Nunes tem uma folga muito grande aí, né? Mas está basicamente equilibrada a Câmara de Vereadores lá em São Paulo, essa é a situação, né? A direita terá o controle da Câmara de São Paulo, veja os vereadores eleitos por partido. De novo, tudo depende de como você conta direita e esquerda nessa história aqui. O PP e o Podemos é direita? Difícil dizer. O Republicanos é direita? O PSDB não é direita, o PSDB é esquerda. Né? O pessoal bota aqui como se fosse a derrota da coisa por conta do PSDB, o que está errado, né? Enfim, então essa é a situação. Aqui o PSD é esquerda também, está aqui 3 vereadores, aqui deveria contar para a esquerda. O que tem são 7 do Nunes aqui, né? Enfim, o Novo elegeu, isso aqui ó, é 2020, tá? O Novo tinha eleito um prefeito e 28 vereadores em 19 cidades, ou seja, repara como é que o Novo cresceu de 2020 para cá. Hoje o Novo fez 18 prefeitos. De um prefeito partiu para 18 prefeitos esse ano. Então realmente uma mudança muito grande, um aumento muito grande. A gente não tem ainda o número total de vereadores feitos pelo Novo, mas pode ter certeza, é muita gente mesmo. A maior parte dos libertários está no Novo, embora tenha libertários em todos os partidos do Brasil, né? Mas enfim, essa é a grande novidade. O Novo cresceu bem, os libertários cresceram também, mas eu confesso que o pessoal que fez entrevista comigo aqui não teve a mesma sorte. O Gessé Sangalli é a exceção. O Gessé ganhou, foi o vereador mais votado em Porto Alegre, 22 mil, quase 23 mil votos, parabéns ao Gessé. Não só foi eleito, como puxou um monte de gente do PL lá para Porto Alegre, para a Prefeitura de Porto Alegre. Aqui também teve a comandante Nádia, também, que foi bem votada aqui. Teve também representante do Novo, o Ramiro Rosário, lá em Porto Alegre, bem eleito também. Infelizmente, foi só ele. O Galardão também se candidatou em Porto Alegre, pelo PL ficou como suplente com 1.337 votos, né? Então é bom que os votos dele contribuíram para outras pessoas do PL ali. O Jorge Lucas em Teresópolis não ganhou, mas ficou como suplente. O Novo fez uma vereadora em Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro. O Novo fez um vereador em Teresópolis, o Vitinho. Então os votos do Jorge Lucas ajudaram ao Vitinho aí, pelo menos tem alguém do Novo lá em Teresópolis, uma boa medida para isso, né? Bom, o Giovanni aqui no Rio de Janeiro também ficou como suplente, teve 220 votos. Também ajudou o pessoal do Novo aqui no Rio, está como suplente. O Alexandre Freitas também não se elegeu, ficou aqui como suplente aqui no Rio de Janeiro. A Catarina Donato em Indaiatuba também não foi eleita, infelizmente em Indaiatuba o Novo não conseguiu fazer cadeiras lá. O Fabiano Ventura, na cidade de Videira, em Santa Catarina, também não foi eleito. O único eleito foi o Gessé Sangalli, como eu falei, né? Aqui não foi eleito, o Novo não conseguiu fazer cadeiras em Videira. O procurador Mariano, que estava disputando pelo Novo aqui no Rio de Janeiro, também não se elegeu, mas conseguiu votos, né? O Novo conseguiu uma cadeira aqui no Rio de Janeiro. Da mesma forma, o Marcos Zenaide, também daqui do Rio de Janeiro. O Flávio Matos, em Juiz de Fora, não conseguiu também, infelizmente, ainda não foi dessa vez. Mas, gente, eu tô falando isso é importante a candidatura, tá? Esse negócio, não encarem isso como uma derrota dos libertários, não. Compara com o anterior. O anterior não tinha nem candidato. Agora já tem candidato libertário, já é um aumento, a gente já está melhorando, estamos crescendo, né? A ideia é essa mesmo, né? O Bruno Dias, o BH Mídia, né? Lá em Curitiba também ficou como suplente.
A Petúlia Rodrigues também não conseguiu ser eleita lá em Barra Velha. O Alexandre Lima, em Belo Horizonte, ajudou a eleger um candidato do Novo lá em Belo Horizonte. Infelizmente ainda não foi eleito, mas é o começo de uma caminhada aí, né? A Marina Reis, em Cuiabá, também não foi eleita, mas ajudou lá o PL a eleger gente em Cuiabá do PL. Gabriel César, em Florianópolis, também, infelizmente, não foi eleito. O Bruno Guimarães, em São Paulo, ficou como suplente, ou seja, ajudou o PL a ter mais cadeiras lá em Niterói. O Carlos Jordi, em Niterói, também está no segundo turno. Cara, é uma evolução. Para Niterói, é uma evolução enorme, meu amigo. Essa batalha é uma batalha longa, não é batalha rápida, não. Ninguém espera vitórias espetaculares logo de cara, não. Mas é o caminho, né? A Malu Melo, lá em Curitiba, também ficou como suplente, ou seja, ajudou a eleger alguém lá do partido dela. O Luiz Antônio Pereira, em Pelotas, não se elegeu. A Sara Rayane, em Paraupebas, também, infelizmente, não se elegeu. O Jorge Bastos, lá no Recife, não se elegeu, mas ajudou o Novo a conquistar uma cadeira. Então o Novo teve uma vitória no Recife, importante vitória lá no Recife. O Isaac Rabelo, de Fortaleza, também não se elegeu, infelizmente, e também não se elegeu o Leandro Zimmermann. Eu agradeço a todos os vereadores que fizeram aqui entrevista comigo. O processo é complicado, o processo é difícil. Não encarem isso como uma derrota, isso é um avanço em relação ao que a gente tinha antes. A gente está expandindo as ideias da liberdade. Essa coisa leva tempo mesmo, temos que continuar insistindo, temos que continuar batalhando, entender o que teve de errado na campanha, o que pode ser melhorado, que tipo de mudança de comunicação isso pode ser feito. Eu aconselho a todos os candidatos libertários que concorreram, conversem com o Gessé, vejam a entrevista do Gessé aqui no nosso canal. A gente fez uma entrevista com ele. Ele conseguiu realmente esse ponto. Ele fala muito sobre essa questão de negociação, de conversar com os outros partidos. O fato de você ser libertário antissistema não quer dizer antagonizar todo mundo na Câmara, porque senão você fica sozinho também. Então é uma experiência muito valiosa. Eu acho que a gente tem muito que avançar nesse aspecto ainda no Brasil, mas nós vamos chegar lá, estamos avançando. O Novo está crescendo pra caramba, é uma coisa positiva. Ok, o Novo não é necessariamente libertário, né? Tem muito libertário no Novo, mas o caminho é esse, devagarzinho a gente ir ampliando a nossa expectativa, né? Então, parabéns aí ao pessoal que foi eleito, aos vereadores que foram eleitos e o pessoal que não foi eleito. Gente, bola pra frente, estamos avançando, o caminho se olha sempre pra frente. Buscar aprender com os erros do passado, o que pode ser feito melhor e continuar adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.